Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é o professor Jefferson e nesse vídeo nós iremos trabalhar com a interpretação geométrica das derivadas parciais e resolveremos alguns exercícios. Vamos lá! Agora nós vamos ter uma noção da interpretação geométrica das derivadas parciais. Então consideramos a superfície S, que é o gráfico da função z igual a f de x, y em um ponto P, A, B, C, pertencente à superfície. Isto é, f de AB é igual a um C. C1 é o corte de S quando y é igual a B, ou seja, quando y é constante, variamos x. E C2 é o corte de S quando x é constante, x igual a, que é constante, e y que varia. Como nós podemos ver aqui na nossa figura, nós temos aqui o nosso ponto PABC. Fixando y igual a B, nós temos o corte de azulzinho aqui, C1. E quando fizemos a variável x constante, x igual a, obtemos o corte essa outra de azul aqui, C2. As derivadas parciais são exatamente a inclinação em relação a y constante e x variável no ponto A, B, C. É a inclinação dessa reta tangente T1 aqui. E a T2 em relação, agora nesse caso, x é constante, então y varia, é a derivada parcial da função em relação a y. E é a inclinação dessa reta tangente T2. Como nós também podemos ver aqui nos gráficos da função z igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y. Pode ser observado aí na figura. Quando y é constante, y igual a 1, constante, se a gente fizer um corte, a gente vai obter esse corte C1 aqui. Ó. Ele quer saber no ponto 1, 1, né? Para x igual a 1 e y igual a 1. Então nós temos esse ponto aqui. Aí quando nós extraímos a derivada parcial com y constante e x variável, nós obtemos essa reta aqui, cuja a inclinação é o valor da minha derivada parcial em relação a x. E aqui, quando x é constante e y é variável, nós obtemos essa curva C2. Quando x igual a 1 e y igual a 1, nós temos esse ponto em z, também coincidentemente igual a 1. E a derivada parcial em relação a y, nós obtemos a inclinação dessa reta tangente que passa pelo ponto 1, 1, 1. Eu vou jogar no GeoGebra agora para vocês verem animado como que é o comportamento da minha função. Nós temos aqui a nossa função, certo? A mesma anterior, f de x, y igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. E agora vamos fazer com y igual a 1, constante, e vamos passar o plano que corta exatamente paralelo ao plano XZ e valor de y igual a 1. Nós temos aqui esse plano aqui, ó. O cruzamento da minha função com o plano onde y é igual a 1 sempre resulta nessa curva cx que eu coloquei, ou seja, eu tenho essa parábola com concavidade para baixo. E nós queremos saber exatamente no ponto 1, 1, 1, nosso ponto A está em x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1. Qual que é a reta tangente em relação a esse ponto? Nós temos essa outra reta vermelha aqui, ó. O meu x positivo ele está para a esquerda, nessa posição do gráfico, e o negativo está para a direita. Então, se eu aumentar x, como é a parábola, eu vou estar descobrindo exatamente qual que é a inclinação. Cada ponto x que eu colocar x igual a 1, nós temos essa inclinação. Para x igual a 2, nós temos essa inclinação da reta tangente. Agora eu posso pensar no outro plano onde x é constante e y é variável. Então, x eu vou permanecer x igual a 1 e vou começar a variar y. Vocês estão vendo aqui, ó, a mesma função, só que agora x é constante, sempre vai estar valendo 1 ali naquele ponto, e y é variável. Vocês podem ver que o y, nesse caso, nessa posição, ele está para a direita, positivo, e para a esquerda, negativo. E se eu colocar a minha reta correspondente ao cruzamento do plano onde y é igual a 1, nós obteremos a seguinte curva. E vamos obter a reta tangente a essa curva. Nosso ponto A, que é 1, 1, 1. Se eu variar y agora nesse caso, eu também vario a posição do meu ponto e também, consequentemente, eu vou variar a inclinação da minha reta tangente, da taxa de variação. Ou seja, quando eu estou tirando as derivadas parciais em relação a cada uma das variáveis, uma será variável e as outras serão constantes. Se tem 3 variáveis e eu quero descobrir em relação à derivada parcial em relação a x, eu coloco yz igual a um determinado valor constante e encontro a derivada parcial da minha função em relação a x. Vou derivar em relação a x considerando yz como constante, ou simplesmente y como constante quando duas variáveis. E quando eu estou fazendo derivada parcial em relação a y, eu passo dx como constante e y variável. Assim, consequentemente, se eu
eu tiver três variáveis, y será variável e x e z serão constantes. Conforme eu vou mudando o ponto desejado, eu vou com certeza obtendo valores de inclinações diferentes para cada uma das projeções em x e em y. Nesse primeiro exemplo, nós temos que determinar as derivadas parciais da função f de xy igual a 5x ao cubo menos 5x ao cubo vezes y ao quadrado. Sendo assim, a derivada parcial em relação à variável x é igual a 5x ao cubo menos 5x ao cubo vezes y ao quadrado. No caso, o 3 para funções polinomiais é só descer o expoente na frente multiplicando, então vai ficar 3 vezes 5x. O 3 eu vou subtrair 1 grau da minha variável, pois estou derivando. 3 menos 1 igual a 2. Menos, aqui da mesma forma, o 3 passou na frente multiplicando todo mundo e reduziu 1 grau do meu expoente. Então ficou 3 vezes 5x ao quadrado, vezes y ao quadrado. E isso deu 15, que é 3 vezes 5, 15, x ao quadrado menos 15x ao quadrado, y ao quadrado. E a derivada parcial em relação à variável y, ou seja, x é constante, então temos 5x ao cubo menos 5x ao cubo vezes y ao quadrado. O 5x ao cubo, como x é constante, então a derivada da constante é zero. Então eu posso cortar aquele primeiro pedaço ali. Já na segunda parte ali, que é 5x ao cubo y ao quadrado, eu vou tirar uma unidade do 2, então ficou y elevado a 1. Então 2 vezes 5, que é 10, vezes x ao cubo vezes y, porque era y ao quadrado, tirou uma unidade do grau, ficou 1. Então ficou menos 10, x ao cubo y. Exemplo 2. Seja f de xy igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, determine x e y e interprete esses números como inclinações. Sendo assim, nós temos derivada parcial em relação a x de f de xy igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. O 4 é uma constante, derivada da constante 0. O 2 que estava em cima de x vai descer para frente de x e vai ficar 2 que multiplica x elevado ao quadrado menos 1 que precisamos tirar uma unidade do expoente, menos o 2y, y agora é constante, então menos 2y ao quadrado é uma constante, logo derivada da constante é zero, então nos resta menos 2x. Derivada parcial em relação a y da função f de x e y é igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Nesse caso, nós temos 4 como constante, derivada do constante é zero, menos x ao quadrado, como x é constante nesse momento, então também menos x ao quadrado será constante, logo igual a zero, derivada da constante igual a zero. Menos o 2 que estava no expoente de y, ele vai descer para frente, multiplicando, e vamos subtrair uma unidade do expoente de y. Então ficou menos 2 vezes 2y elevado a 1. Então ficou menos 2 vezes 2 igual a menos 4y. Faremos então agora x igual a 1 e y igual a 1, ou seja, nós estamos procurando as derivadas parciais para o ponto 1, 1. Sendo assim, a derivada parcial de x para o ponto 1, 1, nós temos menos 2x, então vai ficar menos 2 vezes aonde estava x, colocamos 1, então ficou menos 2 vezes 1, que é igual a menos 2. E da função f em relação a y, no ponto 1, 1, é igual a menos 4, onde era y colocar 1, então menos 4 vezes 1 igual a menos 4. Então nós encontramos as derivadas parciais e aplicamos no ponto 1, 1 para cada uma delas. Então f x de 1, 1 é igual a menos 2 e f y de 1, 1 é igual a menos 4. Para esse vídeo é só. No próximo vídeo nós iremos fazer uma revisão da regra do produto de funções de uma variável e expandir esse conhecimento para funções de duas ou mais variáveis. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Se você tem alguma dúvida ou comentário, por favor, deixe na seção de comentários que eu responderei assim que possível. Se você está gostando desse canal, por favor, me dê essa moral e se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!